Pela graça de Deus, iniciaremos hoje mais uma série de estudos, E a nossa temática ao longo de toda a série será o Sermão do Monte. Então eu quero convidar você que possa abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 5, e hoje faremos a leitura dos 2 primeiros versículos. Mateus, capítulo 5, versículos 1 e 2. Hoje nós teremos então a introdução do estudo. Trata-se de um texto pequeno, então nós podemos fazer a leitura a uma só voz, todos juntos. Mateus capítulo 5, versículos 1 e 2. Leiamos o texto bíblico. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Amém. Nós estaremos aqui refletindo sobre os 2 primeiros versos do capítulo 5 de Mateus. Qual o objetivo da série de estudos acerca do Sermão do Monte? Objetivamente, conhecer o texto bíblico e aplicar os seus ensinos à nossa vida cotidiana. O que é que nós vamos fazer durante toda a série? Buscar, entender, compreender o que a Escritura está a nos ensinar e como aplicaremos o ensino, a instrução, a verdade bíblica no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nas nossas relações, nos nossos afazeres, nos nossos empreendimentos, nos momentos de luta, nos momentos de dificuldade, nos momentos de aflição, nos momentos de alegria, nos momentos de celebração. Ou seja, em toda a nossa caminhada, certamente os ensinos, as verdades que o sermão nos apresenta serão propícias e oportunas. Portanto, nosso objetivo é conhecer a verdade e viver a verdade que o texto nos ensina. Certamente, meus amados irmãos, nós temos plena convicção de que Deus continua falando com o seu povo por meio da sua palavra. Deus não falou apenas aos profetas, não falou apenas aos apóstolos. Ele continua fazendo com que a mensagem que ele transmitiu aos profetas e aos apóstolos, ela seja viva, oportuna, abençoadora, transformadora. É por isso que nós estamos aqui nesta noite, porque nós cremos no poder da palavra de Deus, que aplicada ao nosso coração pelo Espírito Santo, tem o poder de transformar, tem o poder de renovar, tem o poder de restaurar, tem o poder de salvar, de trazer vida. É por isso que nós estamos aqui, porque somos cristãos e cremos que Deus continua falando conosco, com o seu povo, por meio da sua palavra, das Escrituras. O Espírito de Deus ilumina a nossa mente e a verdade se torna para nós algo compreensível, e a verdade se torna para nós uma motivação, um encorajamento, e também, Leandra, chama a nossa atenção e nos confronta naquilo em que nós estamos errando e estamos em desacordo com a vontade do nosso Deus. Segundo John Stott, que é muito conhecido no mundo evangélico, nós estamos diante da porção mais conhecida dos ensinamentos de Jesus. Na opinião de John Stott, o chamado Sermão do Monte é a porção mais conhecida dos ensinos ministrados por Cristo Jesus. Porém, ele chama a nossa atenção para algo muito sério. Porém, é também a menos compreendida e, sobretudo, a menos obedecida. Veja, meus amados irmãos, que questão séria. Para John Stott, que era um teólogo renomado, um estudioso de ponta, o texto com o qual nós estaremos lidando é o texto mais conhecido, porém mais mal compreendido e ainda mais grave, desobedecido, desprezado. Então nós precisamos ter isso em mente.
O conhecimento que vai nos conduzir a uma compreensão adequada, que vai nos conduzir a uma prática, que vai nos conduzir à obediência, que vai nos conduzir à orientação da nossa vida à luz do ensino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vivemos numa sociedade que é marcada por dramas. E a nossa sociedade sente e chora os seus dramas. E eu separei aqui alguns dramas presentes na nossa sociedade. Certamente os que eu separei aqui, que vou mencionar, são alguns. Não temos aqui uma lista exaustiva, mas alguns que certamente refletem os anseios, as lágrimas e as lutas da sociedade em que nós vivemos. Nós temos na nossa sociedade uma concentração de riquezas. Os estudos mostram que os ricos estão cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. E essa concentração de riqueza e esse empobrecimento tem trazido algumas consequências, como por exemplo, a fome. Milhões e milhões de pessoas passam fome, não tem com que alimentar-se, e isso é uma realidade, não adianta a gente fechar os olhos, é algo real. Nós temos, além da carência de alimentos, a carência de moradia, pessoas que estão aí ao relento, pessoas que habitam em moradias que não sei nem se nós poderíamos classificar assim, na mais extrema pobreza, sem atendimento médico, sem segurança. Essa questão da concentração de renda é um drama na nossa sociedade, é um problema que precisa de solução, mas não é o único. Nós temos também na nossa sociedade um outro problema, que é a violência. A violência é um problema que assola a nossa sociedade, que está presente nas mais diversas esferas e se manifesta das mais diversas maneiras. Nós temos e presenciamos e sabemos e conhecemos a respeito da violência em casa, a violência doméstica, os maltratos que são praticados pelos membros da família. Nós temos a violência no âmbito escolar. Somos impactados por diversos episódios, dando conta de como as pessoas agem de forma insana num ambiente propício ao crescimento intelectual, ao crescimento acadêmico, em lugares propícios à expansão do conhecimento, e a violência é graça. Permeia, envolve, fere, mata, destrói. Nós temos a violência no ambiente de trabalho. Temos casos de pessoas cujas vidas são tiradas no ambiente de trabalho, onde deveria, em tese, ser um local seguro. Nós temos violência no trânsito, pessoas completamente estressadas, pessoas completamente nervosas, pessoas completamente dispostas a descarregar a sua fúria no primeiro que fizer qualquer atitude que ele julgue inconveniente ou improcedente. Esses dramas estão presentes na sociedade. Nós temos violência, inclusive, na igreja, onde, em tese, é um lugar de paz, mas a violência marca a nossa sociedade. Nós temos um estímulo desenfreado ao individualismo e à competição. A nossa sociedade ensina, educa, instrui dizendo: primeiro eu, depois eu, e o que sobrar é meu também. Só existe vitória para quem chega em primeiro lugar. Chegou em segundo, é um derrotado, é um fracassado, é um perdedor. Esse senso de competição, esse senso de rivalidade associado ao individualismo tem ferido a nossa sociedade. E a nossa sociedade vive com esses dramas. Concentração de riquezas, violência, individualismo e competição. E aqui eu paro, para não me alongar muito sobre os dramas na nossa sociedade. Mas há também os dramas individuais, não somente os coletivos, não somente aqueles dramas que estão no âmbito coletivo, mas há os dramas individuais, como por exemplo, solidão. A solidão é um drama
que muitas pessoas experimentam e sofrem por conta da solidão. Num mundo, num planeta com mais de 7 bilhões de pessoas, num país que já ultrapassa a casa dos 200 milhões de habitantes, onde a tecnologia deveria aproximar as pessoas, onde o número de aparelhos de celular já ultrapassou aí a casa dos milhões há muito tempo, e se brincarmos aí, de repente já estamos beirando aproximadamente aí 2 aparelhos para cada cidadão. Ainda não está nesse nível não, mas não vai tardar. Onde a comunicação deveria ser mais fácil, as pessoas estão se sentindo cada vez mais solitárias. É muito interessante nós presenciarmos num restaurante 3 pessoas, 4 pessoas numa mesa e às vezes 8, 9 aparelhos de celular ali. E embora elas estejam fisicamente ali, elas estão o tempo todo trocando mensagens, verificando as mensagens, e embora fisicamente elas estejam ali, elas estão solitárias, completamente solitárias. Culpa, a consciência assolada, afligida, ausência de paz. A culpa é algo que dilacera, a culpa é algo que fere, a culpa é algo que atormenta. E são muitas pessoas afligidas pela culpa, pelo medo, pelo vazio existencial, sem saber o que fazer da vida, em que investir os seus dias, sem norte, sem rumo. É triste, é muito triste. E isso é real na vida de muitas pessoas. Ansiedade, o medo do dia seguinte, o medo do amanhã. São pessoas que hoje estão desesperadas, projetando, planejando, arquitetando o semestre que vem. E se sentir confortável para o semestre inteiro, ela vai estar ansiosa para o ano inteiro seguinte. De sorte que a ansiedade envolve, controla, dirige a vida. O medo de ficar doente, o medo de receber uma informação a respeito do seu estado de saúde indesejável, um diagnóstico, um prognóstico. Isso traz muito pavor, muito medo a muitas pessoas. E certamente, meus amados irmãos, dentro dos dramas individuais, talvez o mais impactante seja o medo de encontrar-se com Deus. As pessoas falam de medo da morte. Na verdade, as pessoas não têm medo da morte. O medo é o que vai encontrar depois, o que vai encontrar em seguida. É a consciência de deparar-se com o Deus Santo, com o Deus Todo-Poderoso. E aquela pergunta lá de Jó, capítulo 9, versículo 2, continua ecoando. E qual é a pergunta? Como o homem pode ser justo diante de Deus? E por que as pessoas, então, estão apavoradas? Porque elas sabem que elas não são justas. Elas sabem que elas não são íntegras. Elas sabem que elas não podem se deparar com Deus do jeito que estão, na condição em que se encontram. Elas são devedoras, e é por isso o desespero. Junta neste caldeirão os dramas da nossa sociedade com os dramas individuais, e tudo isso faz com que as pessoas busquem uma saída, busquem uma alternativa, busquem uma solução. As pessoas estão buscando, as pessoas estão procurando, as pessoas estão querendo algo que resolva tanto o seu drama particular, quanto o drama na qual a sociedade está inserida, está envolvida. E a grande questão é que nesta busca desenfreada, ao invés de acertar, muitas vezes a crise está só se agravando, porque as alternativas que estão diante dos olhos e que certamente não conseguem dar respostas e que certamente não conseguem trazer a solução, só aumenta o desespero. Só aumenta o desespero. É preciso que se analise, que se identifique o elemento
causador e que vai impulsionando os dramas vivenciados e experimentados pela sociedade, os dramas vivenciados e experimentados pelo indivíduo. E nós sabemos onde está a raiz, onde está o âmago. E a palavra é uma só, e se chama pecado. E se chama pecado. E se chama pecado. A construção de uma sociedade justa, fraterna, igualitária, boa, nunca haverá de se concretizar com um homem cujo coração está distante e afastado de Deus, onde o pecado não só está presente, como domina. Então, por isso que a sociedade ou o indivíduo busca a solução do seu drama, mas porque desconhece a origem, busca o remédio errado. E porque toma o remédio errado, só vê a sua situação piorando. O Sermão do Monte apresenta-nos a causa, suas consequências e o que é melhor, o remédio, a cura, a saída. Quando estudamos o Sermão do Monte, nós encontramos então a sinalização nítida de onde o homem efetivamente, ou em quem o homem pode efetivamente descansar e ter então a solução dos seus problemas, dos seus dilemas e a força para enfrentar os obstáculos ao longo da sua caminhada. Acredito, meus amados irmãos, que só este motivo já é suficiente para que nós possamos nos dedicar no estudo do Sermão do Monte. Aqui nós teremos então o apontamento feito pelo próprio Senhor Jesus a respeito da causa, das consequências de tudo que aflige a nossa sociedade e, acima de tudo, a cura, o remédio, a saída. Bom, de certa forma, eu já adiantei o objetivo do sermão, porque todo sermão tem um objetivo, todo estudo bíblico tem um objetivo. Ao me preparar para trazer o estudo aqui hoje, ficou claro, pelo menos na minha cabeça, e eu espero que eu consiga transmitir isso aqui com muita nitidez, o objetivo do estudo de hoje. Só uma pessoa que não está com as suas faculdades mentais adequadas é que vai proferir alguma coisa, uma palestra, um estudo, um sermão, sem um objetivo, sem um alvo, sem um foco. O Sermão do Monte tem um alvo, tem um objetivo, tem um foco. E embora eu já tenha feito um adiantamento do que nós vamos encontrar ao longo de todo o sermão, mas há também outras questões que estão presentes no Sermão do Monte. E aqui, meus amados irmãos, vem um alerta para aqueles que já foram alcançados pela graça de Deus, para aqueles que estão familiarizados com o Sermão do Monte. Eu diria que um segundo objetivo é justamente chamar a atenção daqueles que já possuem algum conhecimento, que têm alguma intimidade, que têm algum envolvimento com as verdades aqui apresentadas. Sabe por quê? Porque a nossa sociedade está buscando, mas está buscando no lugar errado e não vai encontrar. E o grande problema é quando ela chega no lugar certo e o lugar certo está fazendo errado. Então isso requer uma atenção muito grande de nós, ou seja, cabe à igreja apontar o que é correto, o que é certo, o que é a verdade, porque a igreja ela é portadora desta mensagem. E quando eu falo a igreja, é óbvio que eu falo de maneira coletiva, mas é também óbvio que eu estou falando de mim e de você, que fazemos parte da igreja. Então, quando o mundo busca lá fora a solução dos seus problemas e não encontra, e quando o mundo chega e olha para a igreja buscando que a igreja sinalize como deve ser, e a igreja se omite, sua culpa é muito grande, sua culpa é terrível.
Então o Sermão do Monte chama a nossa atenção para que possamos sinalizar corretamente ao mundo a pessoa bendita de Cristo Jesus. Em Apocalipse, no capítulo 3, versículos 1 e 2, nós temos assim: ao anjo da igreja em Sardes, escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. A igreja então é alertada, a sua atenção é chamada para que ela se aperceba do que ela está fazendo com o ensinamento bíblico, de como ela tem se comportado com a instrução bíblica, com o manejo da verdade, o que ela tem feito. Portanto, meus irmãos, não basta apenas o conhecer, é necessário que o conhecer esteja atrelado ao fazer, é crer e praticar. Aqui a igreja de Sardes está sendo censurada porque ela diz que está viva, mas efetivamente ela está morrendo. O texto diz, mas está morto. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. E não é por desconhecimento, é por negligência, é por desprezo, é por abandono da verdade. Então essa é uma questão muito séria. O Antigo Testamento nos mostra o propósito de Deus para o seu povo. Abra sua Bíblia em Levítico, capítulo 18, versículos de 1 a 4. Vejamos aqui como esse propósito é apresentado. Levítico, capítulo 18, versículos de 1 a 4. Diz o texto bíblico: o Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel e diga-lhes: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não façam como se faz na terra do Egito, onde vocês moraram, nem façam como se faz na terra de Canaã, para onde eu os estou levando. Não andem segundo os estatutos desses povos. Cumpram os meus juízos e guardem os meus estatutos, para andarem neles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então o próprio Deus instituiu um projeto para o seu povo. E o projeto não contempla nem a cópia do Egito e nem a cópia dos povos de Canaã. Não contempla o modelo de vida visto, presenciado no Egito, e não contempla o modelo de vida que seria visto e presenciado nos povos que habitavam em Canaã. Deus tem um propósito para o seu povo, e é que o seu povo viva de conformidade com a sua palavra. E isso é algo muito sério. E a grande questão é o que nós temos feito, quer como indivíduo, quer como conjunto, como equipe, como igreja. Nós estamos copiando o mundo, nós estamos seguindo os ditames, as orientações, as normas, as regras, as conveniências do mundo. O Sermão do Monte é um alerta para que nós não estejamos a copiar o mundo. Nós fazemos parte de um reino, nós temos um rei, e neste reino há leis que foram estabelecidas por este rei, e ele exige de nós que nós obedeçamos. É isso que é o Sermão do Monte. É um conjunto de instruções para que possamos viver e glorificar o nosso rei, e caminharmos nesse reino que está se consolidando a cada dia, que está se expandindo a cada dia. Então nós temos uma responsabilidade, e esta responsabilidade que foi exposta no Antigo Testamento, ela não cessou no Novo Testamento, ela continua. Nós temos uma linha, um norte, um rumo dado pelo próprio Deus. Qual foi a resposta do povo no Antigo Testamento? O que fez o povo diante daquela normativa dada por Deus?
nem o Egito e nem Canaã. Olha o resumo que nós temos aqui no segundo livro dos Reis. Como eu perdi aqui a referência, eu vou só ler para vocês, depois eu dou a referência bíblica para vocês. Na hora de digitar aqui não saiu a referência bíblica. Isto aconteceu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito e os livrou do poder de Faraó, rei do Egito, e temeram outros deuses. Andaram nos estatutos das nações que o Senhor expulsou de diante dos filhos de Israel e nos costumes estabelecidos pelos reis de Israel. Os filhos de Israel fizeram contra o Senhor, seu Deus, o que não era reto. Edificaram para si lugares altos em todas as suas cidades, desde a torre dos vigias até a cidade fortificada. Levantaram para si colunas e postes da deusa Azerá, em todas as colinas mais elevadas e debaixo de todas as árvores frondosas. Queimaram ali incenso em todos os lugares altos, como as nações que o Senhor havia expulsado de diante deles. Cometeram ações perversas para provocarem o Senhor à ira, e serviram os ídolos, dos quais o Senhor lhes tinha dito: não façam estas coisas. O Senhor advertiu Israel e Judá por meio de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: voltem-se dos seus maus caminhos e guardem os meus mandamentos e os meus estatutos, segundo toda a lei que ordenei aos pais de vocês e que lhes enviei por meio dos meus servos, os profetas. Porém eles não quiseram ouvir, se tornaram obstinados e foram teimosos como seus pais, que não creram no Senhor seu Deus. Rejeitaram os estatutos e a aliança que Deus tinha feito com os pais deles e desprezaram as suas advertências. Seguiram os ídolos sem valor e assim eles mesmos se tornaram sem valor. Seguiram as nações que estavam ao redor deles, das quais o Senhor lhes havia ordenado que não as imitassem. Desprezaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus e fizeram para si imagens de fundição, 2 bezerros, fizeram um poste da deusa Azerá e adoraram todo o exército do céu e serviram Baal. Também queimaram os seus filhos e as suas filhas como sacrifício, deram-se à prática de adivinhações e acreditaram em agoureiros e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocarem a ira. Por isso o Senhor muito se indignou contra Israel e o afastou da sua presença, e nada mais ficou a não ser a tribo de Judá. Também Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus, pelo contrário, andaram nos costumes que Israel introduziu. Você pode ver que a denúncia diz respeito a não seguir aquilo que Deus havia estabelecido e seguir e ser guiado pela norma vigente nos povos, ou dos povos que eles encontraram em Canaã, ou dos costumes adquiridos no Egito. O Sermão do Monte é um alerta para o nosso posicionamento firme e seguro, segundo a palavra de Deus e não segundo o costume da nossa sociedade, porque a nossa sociedade está naufragando, a nossa sociedade está morrendo, a nossa sociedade está padecendo, a nossa sociedade não tem uma resposta em si mesma. Como é que nós vamos copiá-la, segui-la, obedecê-la? Não faz sentido. Quando o Senhor Jesus traz o sermão do monte aos seus, ele está alertando a respeito destas coisas, da importância de seguir o que ele está dizendo no contrafluxo do que está acontecendo. Então, neste caso, é permitido andar na contramão, e nós precisamos andar na contramão. Essa história de que a voz do povo é a voz de Deus não funciona, e o Sermão do Monte vai denunciar isso de uma forma eloquente. A voz do povo não é a voz de Deus. O que nós devemos seguir é a voz de Deus.
E aí nós temos então no Novo Testamento a reafirmação do mesmo propósito no Antigo Testamento, qual seja, de que Deus tem um povo seu, um povo particular, um povo que deve ser zeloso de boas obras, um povo que é separado, um povo que obedece a sua palavra, um povo que é feliz pelas leis que o próprio Deus estabeleceu, um povo que é satisfeito em ver na sua vida a vontade de Deus se cumprindo, e assim sendo luz para as nações, e assim sendo bênção para os povos, apontando para Jesus Cristo, que é efetivamente a solução, a resposta, a cura para os dramas da nossa sociedade. Mas muitas vezes a sociedade está omitindo, a igreja está omitindo Jesus e copiando a sociedade. Ninguém pode servir a dois senhores, ou Cristo ou o mundo. Não dá para conjugar, para atrelar, não dá. E o Sermão do Monte traz essa boa nova, e o Sermão do Monte nos alerta para essa questão. Agora sim, eu tive o cuidado de digitar a referência. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Por favor, abra a sua Bíblia. Qual é o propósito de Deus para o seu povo à luz do Novo Testamento? Perfeitamente alinhado com o que temos no Antigo Testamento. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Olha o que diz o texto. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Se antes nós não éramos de Deus, e agora somos de Deus. Se antes nós vivíamos sem a misericórdia de Deus, e agora nós vivemos com a misericórdia de Deus, como nós desprezaremos então a vontade de Deus para seguir a vontade do mundo? Não tem como, irmãos. O Sermão do Monte chama a nossa atenção para essa questão, que é séria, que é vital, que é fundamental na nossa caminhada como indivíduo e na nossa caminhada como igreja. Nós temos uma lei, nós temos uma bússola, nós temos um norte, e é a palavra do Senhor. E você vai perceber que o início do ministério de Jesus é marcado por um convite solene, convite que já havia sido feito pelo seu precursor. Você vai ver que antes do registro do sermão, há um chamado grave e solene. Capítulo 3 de Mateus, versículos 1 e 2. Mateus capítulo 3, versículo 2. Você veja como isso aqui está estruturado. Primeiro, a fala do precursor, João Batista. Então, João Batista começa dizendo o seguinte: naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. A pregação era um convite, a pregação era uma exortação, a pregação era um clamor ao arrependimento, porque não havia como alguém então ser aceito neste reino sem que houvesse o arrependimento. O arrependimento é necessário, é fundamental. O arrependimento implica em deixar as antigas obras, o antigo proceder, a antiga forma de ver o mundo, para admitir, para assumir, para viver uma nova forma, uma nova maneira. Por isso, o convite ao arrependimento está aí presente. E quando o Senhor Jesus Cristo, agora o Messias, porque antes era o precursor, agora é o Messias, inicia o seu ministério, e o texto está estrategicamente posto, e como não poderia ser diferente, antes do sermão, você vai ver no capítulo 4 de Mateus, versículo 17, o seguinte: daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer:
arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Foi o tema inicial, a temática que inaugurou a pregação, o ensino do nosso Salvador, o Messias. Arrependam-se. Então você vai ver que há um corte aqui radical, há um corte aqui sério, há um corte aqui importante, que vai então distinguir duas etapas, o antes e o depois. Então, sem arrependimento, não é possível experimentar na vida os valores apresentados pelo Sermão do Monte. É necessário que haja arrependimento. E então o precursor prega, e depois o Messias prega, e agora então vem o sermão. É uma estratégia interessante, porque geralmente nós pregadores apresentamos o sermão, e no meio do sermão nós conclamamos o arrependimento, ou pelo menos no fim do sermão. Aqui o arrependimento já é posto antes do sermão. Antes do sermão a necessidade já está posta. E então vem o sermão. Então vamos ver aqui algumas questões atreladas ao sermão. Depois de termos analisado ainda aqui rapidamente os objetivos do sermão, agora vamos para as peculiaridades do sermão. Primeiro lugar, o local. O capítulo 5 de Mateus nos diz: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. Para uma melhor compreensão, eu vou pedir que você volte um pouco no texto. Versículo 23 do capítulo 4. Versículo 23 do capítulo 4. Aí eu vou dos versos 23 a 25. Olha o que diz o texto. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Jesus agora era bem conhecido. Jesus agora tinha o seu ministério reconhecido, não só ali na Judéia, mas além das fronteiras da Judéia, inclusive extrapolando o território de Israel, avançando, segundo o texto, para a Síria. E diz-nos o texto que estas multidões, que atendidas, divulgavam os feitos do Mestre, atraíam outras multidões, e agora as multidões procuravam a Cristo incessantemente. E certamente, amados irmãos, eu coaduno, penso, concordo com os que seguem esta linha, que chegava uma hora que, por conta da sua humanidade, ele se sentia cansado, ele se sentia exausto. Ele precisava de um pouco de privacidade. E eu creio que esta necessidade se faz clara aqui no capítulo 5. Quando ele busca o monte, não é porque ele tinha em mente a concepção mística que nós temos tão presente e latente nos nossos dias. Tem gente que acha que orar no monte reveste de uma espiritualidade maior do que orar em casa. Isso é misticismo, isso é crendice, isso é superstição. A questão do monte não é porque ele estava mais perto de Deus. A questão do monte aqui é por conta da tranquilidade, por conta do espaço propício para que ele pudesse descansar fisicamente, para que ele pudesse se reunir mais particularmente com os seus discípulos. Se você quer orar no monte para não atender o seu celular, nem verificar o seu WhatsApp, faça isso. Se você consegue um monte que lá não tem o sinal para que o celular lhe atrapalhe, a internet lhe tire a comunhão, pode ir para o monte. Você vai ter todo o apoio. Agora é só por isso. Não é porque o lugar se reveste de uma mística
especial. Aqui ele seguia porque era um local apropriado para que ele pudesse descansar fisicamente, para que ele pudesse orar mais intensamente, para que ele pudesse meditar mais detidamente e para que ele pudesse ensinar mais particularmente, sem ser interrompido. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. E aqui, meus amados irmãos, há por parte de alguns estudiosos uma interpretação de que, embora todos estes elementos que eu mencionei estivessem presentes, havia também uma intencionalidade da parte do Senhor Jesus. E eu quero dizer que parte dos estudiosos, nem todos concordam com todas as questões que eu vou elencar aqui agora. Mas há uma parte, uma boa parte, uma considerável parte, composta de eruditos, de pessoas sérias, que entendem que há sim, de forma objetiva da parte de Jesus, um paralelo a ser estabelecido com Moisés ao proferir o sermão do monte. Assim como Moisés recebe a lei no monte, Cristo agora está expandindo a interpretação e a aplicação da lei. Cristo está trazendo o ensino, a instrução aos seus. Então Moisés recebeu a lei no monte, e aqui Cristo então está ensinando aos seus no monte. Moisés liderava as 12 tribos. E agora, segundo os estudiosos, e aqui volto a dizer, não há uma unanimidade nos detalhes, Jesus estava de forma mais particular com os 12, com os seus, com a sua equipe. Isso está, segundo os estudiosos, sobretudo no intuito de Mateus de falar aos judeus a respeito da pessoa de Cristo Jesus, questões importantes que nós podemos achar que são de pouca relevância. Se Moisés era profeta, e era profeta, agora está aqui quem é maior do que Moisés. Mas, se a ideia do êxodo estava corretamente associada a Moisés como o libertador, agora então nós temos aqui o sumo libertador, o libertador por excelência, aquele que estaria conduzindo pessoas do império das trevas para a luz. Então, alguns estudiosos entendem que não era só o desejo do descanso, não era só o desejo de um lugar mais propício para a oração, não era só o desejo de meditar mais acuradamente e de ensinar mais particularmente, era também de estabelecer uma questão que pudesse trazer aos judeus a compreensão da sublimidade da sua figura e da superioridade da sua figura. Então, o local foi estrategicamente escolhido, não foi aleatoriamente escolhido. E eu creio que tanto as primeiras questões quanto estas outras estão efetivamente atreladas, e isso é muito importante. Segundo, a posição, diz o texto, e como se assentasse. E aqui eu preciso alertar vocês, porque você pode consultar outro estudioso, consultar alguns livros, e você pode não encontrar a mesma opinião sobre os detalhes, porque há uma diversidade de opiniões a respeito dos detalhes impressionantes. Mas o meu papel aqui nesta noite não é trazer uma aula acadêmica onde você possa sair com mais dúvidas do que com o coração fortalecido. Então, o objetivo aqui é fortalecer o coração. E a posição dele é muito importante. Seguindo a tradição, por meio de sua posição física, assentado, revelou seu pleno credenciamento para a missão. Segundo os estudiosos, os líderes do judaísmo,
os credenciados para instruir, para ensinar, para ministrar, ao demonstrar a sua capacitação e a sua autoridade para fazê-lo, não procedia como eu faço, de pé, e sim assentado. E aqui, ao assentar-se, Jesus está então mostrando a sua autoridade para ensinar. E é fantástico, meus amados irmãos, fantástico. Sabe por quê? Porque nós vamos chegar lá, quando chega no final do Sermão do Monte, diz o texto que as multidões estão maravilhadas, estão extasiadas, porque ele havia ensinado, não como os escribas, os fariseus, os mestres do judaísmo, mas ele o tinha feito com autoridade. E eu concordo com esse pensamento, sabe por quê? Não por conta da impressão das multidões lá no final do sermão, mas por conta do que Jesus disse, também em Mateus, no capítulo 11, versículos 28 a 30. Eu acho que aqui está uma declaração que atesta a sua autoridade, a sua competência, a sua maestria, o seu poder. Olha o que é que ele diz: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que mestre do judaísmo teria a coragem de dizer: aprendei de mim? E ele disse: se você tiver que aprender de alguém, não é de um escriba, não é de um fariseu, você tem que aprender de mim. Se você tiver que aprender de alguém, não é do que a sociedade acha, do que a sociedade pensa, não é do que os formadores de opinião estão dizendo por aí. Eu tenho que aprender de quem? É de Jesus. Porque nenhum formador de opinião tem a coragem de dizer para mim que se eu for até ele, eu encontrarei descanso para minha alma. Nenhum. Então ele falava com autoridade. Ele falava com autoridade, ele ensinava com conhecimento. O seu ensino estava respaldado na sua vida, na sua prática, no seu dia a dia. E é isso, meus irmãos, que nós temos que dizer à nossa sociedade. Porque a nossa sociedade está cansada, a nossa sociedade está carente, a nossa sociedade está fragilizada, a nossa sociedade está sangrando. E nós precisamos, como igreja, apontar para quem? Para Cristo, que é a saída. Mas o problema é que quando a sociedade chega aqui sangrando, chorando, aflita, desesperada, nós estamos preocupados com o nosso umbigo. E é isso que o Senhor Jesus alerta no sermão. É isso que o Senhor Jesus chama a atenção dos seus ouvintes, para que eles não sejam negligentes e desprezem o ensino, a instrução, a verdade que está posta diante deles. Não adianta decorar o Sermão do Monte, não adianta saber dizer as vírgulas do Sermão do Monte, se isso não faz parte da sua realidade de vida, da sua forma de enxergar o mundo, da sua forma de ver os desafios. É disso que ele está falando. Qual foi a resposta dos seus discípulos? Diz o texto: aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los. Aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los. Ah, se nós tivéssemos mais sede do conhecimento. Ah, se nós tivéssemos mais sede do saber, do aprender. Quão bem-aventurado nós seríamos. Mas o problema é que muitas vezes nós achamos que já sabemos tudo, já sabemos exaustivamente, já sabemos amplamente, não temos mais nada a aprender.
os discípulos, diante da atitude de Jesus, diz-nos o texto, eles se aproximaram. E Jesus então passou a ensiná-los. E aqui de pronto eu me recordei de um outro episódio que está registrado em Lucas, no capítulo de número 10, versículos 38 a 42. Lucas, capítulo 10, versículos de 38 a 42. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Você sabe o que está posto aqui, meus amados irmãos? Não está aqui um conflito entre o saber e o viver. Está aqui um conflito entre parar e assentar para ouvir e o ativismo. Maria entendeu que aquela oportunidade era a oportunidade de ouro, sentar-se aos pés de Jesus para aprender, para receber o ensino. Marta não, Marta estava de um lado para o outro, inquieta, aflita, marcada pelo ativismo. Eu creio, meus amados irmãos, que nós padecemos desse mal. Eu creio que nós estamos mais envolvidos com afazeres, com atividades, com programações, do que aos pés de Cristo. Nós precisamos deixar o ativismo de lado e priorizar a nossa comunhão com Deus. A prioridade da nossa vida, do nosso dia a dia, deve ser a comunhão com Deus. A coisa mais importante deve ser a comunhão com Deus. Deve ser apresentar-se a Deus. E se nós não tomarmos a decisão de que a comunhão com Deus é o que há de mais importante, pode ter certeza que a vida devocional sempre ficará num plano secundário. Se depender de vontade, sabe, quando der vontade, nós estaremos perdidos. Isso é uma questão de decisão, de postura, de resolução. Se você não resolver que a sua vida devocional é a coisa mais importante da sua vida, ela ficará sempre em segundo plano. E aqui os discípulos entenderam. E eles pararam para que eles pudessem aprender, conhecer, saber. Então, invista do seu tempo em conhecer, em saber, em aprender, para que você possa compreender, e compreendendo você possa praticar. Não é só para ter o cabeção, não. É para praticar. É para viver. Essa é a questão muito importante. Hoje nós temos algumas discussões que elas são completamente infrutíferas. Exemplo, o que é mais importante? Orar ou proceder à leitura da Bíblia? Ora, essas coisas não se separam. O que Deus uniu, não separe o homem. Para você orar, você tem que orar de conformidade com a Escritura. Você tem que orar biblicamente. E o Senhor Jesus deixou um modelo, deixou uma regra, deixou uma norma. Nós temos que orar de acordo com a Bíblia. Essa história de que oração é você chegar diante de Deus e falar o que está na boca, no coração, na cabeça. Não, você pode ver que as orações que estão registradas na Bíblia, elas são fundamentadas na Escritura. Então, quando você ora, você deve orar de conformidade com a Escritura. Porém, você não pode se aproximar da Escritura sem oração.
Você não pode ser soberbo, presunçoso, arrogante, pensando que você vai chegar e vai conseguir assimilar a verdade eterna pelos seus próprios esforços. Se o Espírito Santo de Deus não iluminar, aquilo não faz sentido, não tem nexo, não tem poder na vida da pessoa. Então, são duas coisas que caminham paralelamente. Você ora e estuda a Bíblia. Os apóstolos disseram isso. Quanto a nós vamos nos dedicar à oração e à palavra. É uma regra para nós. Mas, o que é mais importante, adoração ou evangelização? Aí passa mais tempo discutindo isso, nem adora nem evangeliza. A adoração precede a evangelização, porque a evangelização decorre da compreensão de quem Deus é. Se você não entender quem é Deus, você não evangeliza. Evangeliza biblicamente, corretamente. Quando você cultua a Deus e tem então a compreensão, a dimensão da sua grandeza, da sua majestade, da sua misericórdia, aquilo dá no seu coração vontade de compartilhar com as pessoas. Então a evangelização é o resultado da sua adoração, e você evangeliza para que outros adorem. Não são questões antagônicas, contraditórias, ou uma ou outra, é uma e outra. Você adora, e porque você adora, você evangeliza. Agora, muitos não evangelizam, sabe por quê? Sabe por quê? Porque efetivamente não adoram. É fácil você descobrir quem adora e quem não adora. Pode confundir aqui quem segue a liturgia e quem não segue a liturgia. Isso aí pode dar confusão aqui. Porque a liturgia está impressa. Você vê uns seguindo e outros não seguem. Mas adoração não é isso. Adoração é a consciência de quem Deus é. A adoração é a consciência da santidade, da grandeza, da majestade. É quando você vem para o culto público, para o estudo, e impactado pelo ser de Deus, aquilo lhe leva a compartilhar com os outros. Por que é que muitos ficam com a boca calada? Porque entram aqui e é só formalismo, é só formalidade, é só ritual. Então não tem nada o que falar lá fora. Antigamente, nas nossas igrejas, havia uma sinalização, pelo menos em algumas, era entrar para adorar e sair para servir. Você chegava nas igrejas, estava lá, entrar para adorar e sair para servir. O serviço era a consequência da adoração. O que é mais importante? Conhecer ou praticar? Meus amados irmãos, se você sabe e não pratica, você peca. E se você quer praticar sem conhecer, você está pecando, porque isso é arrogância, soberba. Então você conhece para você praticar. Essas coisas caminham lado a lado. Você pegaria um avião com apenas uma asa? Você teria coragem de embarcar numa aeronave com apenas uma asa? Em sã consciência, você não faria isso. Você já viu um pássaro com apenas uma asa voando? Então essas coisas caminham juntas. Você conhece e pratica. Você ora e lê a Bíblia. Você adora e evangeliza. É assim que a coisa funciona. É para isso que nós fomos chamados. E agora eu caminho para a finalização. E apenas uma parte técnica. Autenticidade e unidade. Algumas pessoas discutem se este sermão é um sermão autêntico ou é uma invenção. E se, em sendo autêntico, ele tem uma unidade. Talvez você já tenha tido essa experiência comigo. E eu não vou ficar chateado com você não, se você disse, fui hoje ao culto, o reverendo Jailton começou a pregar, eu não entendi nada do que ele disse. O sermão dele não tinha
início, não tinha meio, não tinha fim. Se você falar isso de mim, eu não vou ficar chateado, não. Não deveria ser assim, mas não vou ficar chateado, não. Agora, admitir que Jesus Cristo ia proferir um sermão que não houvesse em si uma unidade, um fio condutor, isso é um absurdo. Então vamos lá. No que diz respeito à autenticidade e unidade do texto, alguns equivocadamente afirmam que o que nós temos aqui, do capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus, nada mais é do que uma invenção de uma comunidade cristã do primeiro século. Que uma comunidade cristã pegou então algumas frases do Senhor Jesus e estabeleceu então um roteiro, e depois Mateus pega esse apanhado da comunidade e vai fazer o que nós temos aqui inserido no seu livro. Essa hipótese é completamente descartada, herética e atenta contra a inspiração das Escrituras. Por isso, se você ouvir dizer que foi uma comunidade que redigiu o Sermão do Monte e presenteou com Mateus, para Mateus complementar aqui no seu texto, de jeito nenhum. Outros dizem o seguinte, e aqui há uma certa discussão a respeito dessa questão. Alguns dizem que, na verdade, Jesus Cristo não pronunciou tudo que está aqui de uma única vez. Ao longo do seu ministério, ele foi trazendo os ensinos. E então Lucas reúne todos os ensinos, faz uma moldura e nos apresenta no seu evangelho. Nesta hipótese que eu estou mencionando, não há um atentado contra a inspiração do texto. Não, o texto é inspirado. Agora, Jesus Cristo não disse tudo naquele exato momento. Há quem pense assim. Particularmente, não sigo essa linha. Eu entendo, à luz das informações adicionais, que trata-se de um registro de um sermão do Senhor Jesus. Por quê? Porque é um contexto histórico e geográfico. Você vai perceber como a região ela é delineada nos versículos de 23 a 25 do capítulo 4, e depois nós temos ali um contexto histórico onde essas questões estão inseridas. Isso não veio no vácuo. Depois, aí agora sim, abra sua Bíblia no capítulo 7, versículos 28 a 29. Agora nós temos uma reação ao sermão, que é uma alegria para o pregador, quando há uma reação ao sermão. E aqui nós temos uma reação ao sermão. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas de sua doutrina, porque eles as ensinavam como quem tem autoridade, e não como os escribas. Há aqui um relato de uma reação ao que foi ensinado. Depois, nós temos aqui então que a apresentação de uma localização para onde ele foi após o sermão. Capítulo 8, versículo de número 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando. Aqui nós temos então o destino para onde ele foi após o sermão. Então não há por que imaginar então que seria uma moldura. Temos aqui exatamente num determinado dia, num determinado momento, uma pregação. É óbvio que Mateus não colocou aqui todo o sermão. É óbvio que Mateus colocou aqui aquilo que, inspirado pelo Espírito, deveria nos edificar, nos instruir, nos alertar. É a respeito disso de que trata o texto. Então nós temos aqui as palavras do Senhor Jesus ensinando aos seus. E como este ensino repercutiu naqueles ouvintes iniciais e como vem repercutindo ao longo de toda a história da igreja. Aqui, meus amados irmãos, nós temos, pois, então, uma breve introdução a respeito deste sermão, que é intitulado como sendo o Sermão do Monte. E se você não conseguiu memorizar todas as informações, ou a maioria das informações,
eu espero que pelo menos algo que é central esteja guardado em cada coração. E o que é central aqui no sermão nós temos o ensino e devemos praticar o ensino. Nós temos a instrução e devemos nos deleitar na instrução. Nós temos a resposta para os desafios do mundo no qual nós vivemos. Que Deus nos abençoe. Amém.